Família, vamos iniciar mais uma rádio com esse programa Varanda Junina aqui da TV Pelourinho. Com um cara que velho, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu me diverti muito na infância assim com ele. Vem pra cá, diga pra cá, meu irmão, meu amigo, Alan Miranda. Aí, meu velho, prazer estar aqui nessa varanda junina. Junho é o ano do meu aniversário, inclusive, né? Então já recebi um presente aqui, tá aqui com você. Parabéns. Obrigado, obrigado. E aí, meu irmão, como é que tá seu São João? Rapaz, Véspera de festas. é isso, né? A gente, na verdade, não descansa, né? Artista tem esse negócio de chegar a São João, o pessoal sai, viaja. A gente, se viajar, é a trabalho. Se ficar em casa, fica trabalhando. Se não for se mexendo, vai ficar escrevendo, vai ficar pensando coisa. Então, eu tô nesse lugar, né? E logo pra um cara, né, que, diga-se de passagem, o cara é ator, o cara é bailarino, o cara é bacharel em teatro, o cara é mestrando, rapaz, ele é muita coisa, então a gente vai bater esse papo aqui gostosinho, pra ter essa troca, né, pai? E pra eu aprender também com o pai que massa, respeitinho. É engraçado isso, porque eu tô me tocando agora que eu sou coroa, sabia? Eu não tinha essa imagem não, eu sempre, aliás, se você não fala, eu digo: "Gente, é como se eu tivesse ainda 20, 25 anos", que é quando eu mergulho no teatro, né. E eu acho que a minha geração e essa eu estava falando isso ontem com meus filhos, falei: "Cara, eu me toquei que eu consegui chegar, fiz 50, há meio século completo, assim, de saúde, tranquilo". As pessoas que eu conheci quando eu tinha 20, 25 Sim, anos, de 50 anos, estavam bem bem acabadinhos. acabadinhas. Era uma senhora, a gente chamava de tio, de tia, e aí, poxa, eu falei: "Cara, mas isso não é uma questão minha só, né, a minha geração, em geral, eu converso, o pessoal com 45, 50 tá todo mundo durinho, né". Então, isso é muito bom ter vivido, olhando para trás assim, né, ter vivido todas as dificuldades e as felicidades de ser artista e tá chegando agora para ver essa a gente estava falando um pouquinho, né, que as Sim. coisas estão melhorando para nós, ou pelo menos melhor do que era. Melhor do que era É, antes. exato, né, isso tá sendo bom Sempre de uma ver. evolução. Exato. Sim. E aí você estava falando, né, 25 anos de carreira já. É, eu comecei tarde comparado às pessoas que começam com 10, 14, 15. Se você me encontrasse com 20 anos de idade, eu não sabia o que queria fazer, porque isso é 95, 96, a gente saindo do colégio público, a faculdade, ela era uma coisa que não era alcançável. Sim. Então eu estudava no colégio lá na Ribeiro, no Costa e Silva. E a gente já lá no terceiro ano, a ideia era: Não vamos fazer faculdade, porque a gente não consegue fazer faculdade, não é possível fazer a faculdade". Ainda tem disso, né, porque você tem que passar o dia lá, como é que você trabalha e estuda o dia inteiro? Porque a escola, além da justificativa de você ter o segundo grau, a escola chega um momento que você joga pra noite, mas e a faculdade? Então eu não sabia que existia nem faculdade de teatro gratuita, achava que tudo era pago. Então essas informações básicas, simples, elas não chegavam para a juventude preta e pobre, não chegava. A gente foi descobrindo, porque comecei a fazer teatro, ali com 20, 23. Na verdade eu fiz sempre, mas como quem joga bola, né, a gente nunca pensa em se profissionalizar. Quem Sim. gosta de bola, joga bola. Eu fazia teatro, mas nunca imaginei, só que entre os 20 e 22 eu entrei no grupo de teatro amador e a gente começou a finalmente visitar os teatros, aí conheci a escola de teatro, descobri que era gratuita, era gratuita. Então eu vou tentar fazer: "Ah, mas não vou ganhar dinheiro", mas aí entra aquela maluquice: "Eu vou tentar de qualquer forma", tentei de qualquer forma, coisa foi mudando a partir daí. Então, isso é 96, eu entro na escola em 99, então são 26 anos Sim. de ca eu entro com 24 anos, então de 23 para trás, eu achava que ia fazer educação física, porque fazia artes marciais ou publicidade ou letras, quando começou a surgir a ideia da faculdade, mas nunca fazia uma faculdade de teatro, né, eu nem sabia que era possível. Quando, virou essa chavinha de falar assim: "Não, velho, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero, tipo, viver a minha vida porque eu gosto de fazer isso"? É meio louco mesmo. Quando eu descobri que não havia nenhuma oportunidade, porque eu sabia que eu tinha uma capacidade de assimilação boa das coisas, eh
os colegas começaram a dizer que eu era legal para fazer teatro, mas existia a questão da fome mesmo, assim, né, do dia seguinte. Eu não era filho de herdeiros, eu vim de uma família muito humilde, minha mãe trabalhou muitos anos como doméstica e depois como cozinheira de bar, e ela e minha avó, fui criado por vó também, fizeram de tudo para que eu chegasse em algum lugar, então existia uma certa responsabilidade financeira com elas, com a família, então não dava para pensar de maneira lúdica a formação profissional. Sim. Só que, quando eu percebi que até para fazer administração, para fazer direito, tudo isso também era impeditivo. E tudo isso, naquele momento da minha vida, me faria pensar como uma pessoa infeliz, eu ia lutar muito apenas para comer, né, e a gente não quer só comida. Com certeza. Aí eu conversei com minha mãe e falei para ela que eu queria fazer teatro, porque ali eu conseguiria entrar, mergulhar em algum lugar que eu pudesse, ser feliz. E eu entrei para ser professor, não era para ser ator nem diretor. Eu entrei para fazer licenciatura em teatro, porque Mestrando hoje o cara, viu. porque aí eu teria a oportunidade de estar perto do teatro e me formar e viver de teatro. Então eu entro em licenciatura, só que aí lá na faculdade você vai fazendo licenciatura, vai tendo acesso à direção, interpretação. Aí eu comecei a fazer muita coisa. Aí começou a olhar outros É, mundos. exato, mas a escolha foi nesse momento, assim, que eu falei: "Poxa, já que, eh, a vida não tem muito sentido", eu sempre pensei um pouquinho nisso, né, sempre achei que a vida não tem muito sentido e a gente dá sentido à vida. Então, minha mãe e minha avó, o quê? Ela disse: "Corra atrás do seu sonho", eu disse: "Eu vou conciliar, vou tentar ser professor e vou tentar estar perto da arte, já que eu não posso acordar de manhã e dizer: 'Ah, o que é que eu vou fazer hoje? Qual é o texto que eu vou escolher?'", não é assim. E É aí massa, rolou. né. É, seria massa. Seria de rapaz, eu ia chegar, eu ia xingar e ia pô, É, acaba é muito muito difícil, assim, né, mas é isso, mas também é muito bom, porque o primeiro dia de faculdade, quando eu entrei, cara, e eu trabalhava de caixa num supermercado chamado Macro. Depois, hoje surgiu nos vários atacados. Eu tinha trabalhado lá durante 2 anos, aí quando eu passei, tentei conciliar, não deu, aí eu fui demitido. o macro ali de Pirajá. Não, eu treinei no Macro do Pirajá, mas eu participei da inauguração do Macro, que hoje não existe mais, O daqui ali da ACM, do ACM, Iguatemi. só tem O Iguatemi não, é mais no Shopping da Bahia, quando era sei. Iguatemi. E aí, fui demitido e eu lembro de apertar a mão do gerente, assim, ele estava feliz, eu estava feliz, porque a gente sabia que eu ia fazer o que eu queria. E quando eu entrei na escola e era uma aula só sobre o que eu queria, eu vou te dizer, é muito massa estar no palco, é muito massa estar fazendo, peça, filmando, editando, escrevendo. Mas eu me senti realizado no meu primeiro dia, quando eu entrei numa faculdade e tive aula de teatro e aula de dramaturgia. Eu teria um dia inteiro de coisas que eram importantes para mim. Eu me senti realizado naquele dia, porque ali foi o primeiro dia da minha vida que eu fui feliz, assim. Eu me realizei naquele dia. O restante é massa e tal, tenho até outras entradas filosóficas, mas eu me entender como ser humano, saber que era possível fazer determinadas coisas, me relacionar com pessoas que eu queria, odiar as pessoas que eu queria, estar perto das pessoas que eu achava como referência, foi aquele dia, ele disse: "Zorra, que bom, velho". E aí não mudou mais, né, nesse aspecto de realização, assim, qual foi a melhor coisa, foi escolher e de repente dizer que eu tô ali, entendeu? Eu, como falei no início da conversa, né, eu falei assim: "Rapaz, eu preciso trocar uma ideia com esse cara", porque, como eu te disse, minha adolescência, assim, eu assisti muito mais um filmes e tipo, falava assim: "Caramba, os caras são da minha cidade, véi". É isso. E tipo, como é que o audiovisual entrou na sua vida, velho? Rapaz, de novo, assim, eu acho que a gente tá num momento muito bom. Porque se quando eu olho, assim, para eu gosto muito de história, né, eu olho pra história da humanidade, eu olho para nós, assim, enquanto etnia, quantas pessoas, sofreram para a gente estar aqui, e a gente, de certa forma, apesar de toda a dificuldade, a gente está realizando nossos pequenos sonhos, né. E no meu caso, eu sempre se existe alguma coisa que eu gosto mesmo é de escrever. Sempre quis escrever, sempre
me imaginei um escritor e o teatro ele me permitiu começar a escrever e fazer as minhas coisas. Mas o audiovisual ele surge porque eu tinha acabado de fazer ali por 2008 uma peça chamado O Otário que Sonhava Acordado, e aí o Ministério da Cultura, que na época era comandada por Gilberto Gil, ele criou um projeto chamado FIC TV. A ideia era a seguinte, você vai eles distribuíam um edital em que eles fariam 8 pilotos, financiariam 8 pilotos de seriado, e desses 8 pilotos, 3 seriam transformados em série. Então, eles abriram para produtoras iniciantes, e eu não sabia nada de produção, de nada. E a ideia era você enviava o roteiro, eles iriam ler o roteiro, e entre essas produtoras você tinha que ter o roteirista e o produtor. Aí eles vão ler, no que eles vão ler, vão dizer: "Legal, então a gente vai te dar uma formação de 7 meses, em direção, roteiro, sendo tudo para você fazer uma produção". Aí eu procurei uma produtora, que era na época a Ilha Filmes, e eu queria fazer um seriado sobre capoeira. Aí chamei um amigo meu chamado Vinícius Moraes pra gente fazer, e a ideia porque eu fiz capoeira, como eu disse, eu queria fazer educação física por isso, porque eu tive uma relação muito forte com capoeira e com taekwondo. E aí eu fiz um seriado falando da minha vida quando eu tinha 18, 19 anos, antes do teatro. Então era um Karate Kid brasileiro, basicamente, só Show que de a bola. capoeira Era a era arte marcial do é, jogo. por quê? Porque a gente entende de Kung Fu, a gente entende de China porque a gente assiste Kung Fu. Sim. Se não fosse o Kung Fu, a gente nem saberia nada de China. Tailândia é por conta do Muay Thai. Então a arte marcial, não num ambiente cinematográfico, ela é um invasor cultural. A mesma coisa o boxe com rock. E a gente tem uma arte marcial nossa que é melodramática por natureza, você não faz capoeira sem música, é a única de todas. Então ela é cinematográfica por excelência. Mas por razões que a gente sabe, ela ainda não foi utilizada como um mecanismo de invasão cultural cinematográfica. Vou fazer um filme falando de capoeira. Escreve aí o pra Deixa eu fazer um filme. Mas entenda, eu tenho que fazer filme, você tem que fazer o filme, a gente tem que ter uns 10 filmes, porque eles têm vários filmes. Um filme só não contempla. Entende? Você não tem um filme que fale só sobre o jogo de dentro e o jogo de fora, que é o toque da capoeira. Você não tem um que fale sobre o período em que a gente precisava jogar capoeira escondido da polícia. Tem um universo aí muito grande. Você não tem ainda um olhar cinematográfico e melodramático que no momento que 2 pessoas forem lutar ou jogar capoeira, toda a cena girar em torno disso. Não tem, a gente vai usar a trilha sonora a gente não usa esse potencial ainda e vai usar, eu acredito. Então muita gente tem que fazer, capoeira a gente ainda não entendeu isso, né, e eu acho que é a minha geração e a sua e a que tá por vir que vai começar a perceber que a gente tem um nicho, a gente consome muito ação, né. Wagner Moura fala que Tropa de Elite ele entendeu isso, que a gente consome muita ação, então é um filme de ação brasileiro nos moldes, hollywoodianos. Sim. A gente teve isso com um filme chamado Besouro, e antes de Besouro a gente teve um com Antônio Fontoura, que aí a volta que eu dei, porque quando eu mandei meu roteiro, um dos caras que estava lendo era o Antônio Fontoura, que escreveu um filme sobre capoeira em 79. Esperto, É, esperto. e essa coisa é muito louca, porque o capoeirista no filme era Alabama, que criou a capoeira Alabama, que era da capoeira que eu aprendi, que é a regional, né. Aí eu falei: "Meu Deus do céu, ó as voltas que a vida dá". Pronto, então era ele, aquele Karl Hamburger, que é o criador de Rá Sim. e eu não me lembro o nome da terceira pessoa. Os 3 analisaram, a primeira vez que eu escrevi roteiro na vida, e eu não sabia, não tinha dinheiro para fazer curso, olhei na internet como escrever roteiro, peguei a ideia, juntei com meu amigo ministro, mandei. Quando ele leu, o Karl Hamburger, ele falou: "Você escreve roteiro há quanto tempo?" Eu disse: "É meu primeiro roteiro". Ele: "É, parece que você escreve há um bom tempo". Eu escrevo há um bom tempo teatro, mas não aí pronto. Não, Aí áudio dali em diante foram 7 meses de formação, então eu fui entendendo na perspectiva artística como escrever roteiro. E aí entra a Mais Um Filmes, né. Eu comecei a entrar nessa coisa do cinema que é diferente da internet, a internet não existia como era hoje, e ali por 2013, quando você era adolescente, 2013, 2014, o que acontece, eu não estava muito acreditando no audiovisual da internet, na verdade não é que eu não acreditasse, para mim não existia.
E o audiovisual de roteiro, eu ainda não me considerava um roteirista em 2003, me considerava um escritor, um cronista, então eu estava ali ainda no processo de aprendizagem, tentando entender, porque a gente tem que aprender de tudo, não dá para ser só Você no claro, escritor, aí eu claro. estava tentando fazer a produção, essas coisas todas. Estava me formando também, que aí eu mudei para direção. Quando eu comecei a viver de teatro, aí eu disse: "Agora eu vou maluquice, eu vou fazer direção". Aí me formei em direção, bacharel, tá, mas não tem concurso para bacharel. É sobre isso, é sobre E isso. agora? Não, né. Aí pronto, aí estava mais preocupado em fazer concurso para poder ter que pagar as contas, água, luz, telefone, que o bicho estava pegando. Tinha até bom ganhei naquele mês, mas no outro mês a Correba não quer saber se você não tem público ou se você não passou no edital, eu estava nessa noia. E aí os meninos da Mais o Filmes, os coordenadores, eles tinham se formado em rádio e TV e fizeram um produto final chamado que passou no edital, Oxe se fosse na Bahia. Aí, no último episódio, faltou uma pessoa, aí alguém falou: "Chama Alan", aí eu fiz esse último episódio, eles gostaram, aí depois de um mês me chamaram, me apresentaram o texto do Ladrão Brother, e aí gravamos os 5 episódios no sábado, pronto. Aí a energia bateu, a coisa foi acontecendo e nesse meio tempo, o YouTube estava chegando aqui no Brasil, Sim, isso. e a gente nunca tinha visto vídeos com tanta qualidade no celular. Sim. Vocês talvez não tenham percebido isso, mas de 2013 para cá, a qualidade dos vídeos era sempre um pouco ruim. Sim, sim. E aí o Facebook permitia esses vídeos e o YouTube deixava que o link no Facebook entrasse. Então, pela primeira vez na vida, a gente começou a ter, pelo barateamento das mídias e por essa possibilidade da tela ter uma qualidade muito maior, a gente, o Brasil e todas as outras nações começaram a ter sua própria TV. Sim. Em termos de comédia, mas também em termos de drama, em termos de documentário, em termos de visão de mundo. Em termos de videoaula, nessa época, eu já era um ratinho, assim, de computador, eu sou um cara muito curioso. Aham. E eu fazia, com o OBS Studio, que hoje a gente estuda o OBS Studio, É, eu fazia com o OBS Studio gravação de captura de tela para ensinar como, fazer uma pasta invisível. isso é pra rato de internet mesmo, porque o OBS era uma dor de Eu cabeça. Eu não consegui mexer, era esse também ratinho nessa época é, aí, velho. chegou um momento que eu disse: Adolescente "OBS, eu pretendo voltar ao OBS", porque era muita dor de cabeça, tinha que ter muita sim, na sim. época eu falava: "Não vai, não vai, não vai, não vai". No meu caso só era tipo, não era nem webcam, só era questão de captura da tela Sim, para eu ensinar coisas tipo do próprio Windows, eu o Windows queria XP. fazer na época, queria fazer ao vivo, rapaz, travava tudo, era uma surra. Pois então, a partir desse momento, antes o que era chamado de comédia, o que era chamado de drama, era o ponto de vista do eixo Rio-São Paulo olhando pra gente, para o Brasil. Sim, A partir daí a gente, como você falou no início, a gente começou a produzir nossa própria dramaturgia, e a fazer a nossa dramaturgia. Então, enquanto eu tenho como referência de comédia os Trapalhões, a referência de comédia que vocês têm são pessoas daqui, daqui. da terra. É. Meu filho que é mais novo, Território. a referência dele é Desocupados. Então ele passou já está com 15, né, mas ele passou os 10 anos da vida dele se vendo na tela, Sim, vendo a rua, o ambiente muito próximo dele. Então, essa noção de pertencimento é diferente da minha, da sua, né, sim. e isso mudou tudo. Então a Mais Um, ela começou a explodir e eu nem tinha percebido. Aí eu lembro que eu fui na farmácia, alguém me reconheceu e não parece, né, mas eu sou uma pessoa muito envergonhada, eu tenho uma dificuldade muito grande, com socialização, mesmo. Então, quando eu saio e a pessoa vem falar comigo, eu não consigo ser, isso que é meio louco. Eu não consigo se eu pra mim é uma O Alan pessoa de Miranda na eu comédia. a pessoa vem, eu vou conversar com a pessoa, mas me esgota, vem, eu realmente se me olhou e vai trocar ideia, vai trocar ideia. Mas quando é muito o dia inteiro, eu não consigo fingir uma socialização, ou eu converso ou eu converso. Então, isso sempre me deixou muito envergonhado. Então, eu comecei a perceber que eu perdi a privacidade por ser artista. No teatro não tinha isso. No teatro eu ia para o palco, do palco eu ia para o camarim, ia embora para casa, uma ou outra pessoa. Mas com a Mais Um Filmes, falei: "Nossa, velho, esse negócio realmente é uma TV, assim, você só não fica rico, né". Você vira uma subcelebridade, você é aquela celebridade que compra pão na padaria,
Mas quando vai na padaria, tu: "Ah, alô", rapaz, imagine, porque meus personagens eles têm 19, 20 anos, mas eu sou 30 anos mais velho. Sim. Então quando eu chego em qualquer lugar, as pessoas estão na cabeça com os personagens. Então é esse tom aqui, ó: "Aí, alô, beleza?" E eu não vou, se não tem como subir, velho. Aí a pessoa fala: "Pô, você é diferente", eu disse: meus personagens são 30 anos mais jovens do que eu". É engraçado, velho, que tipo, eu falava assim: "Velho, eu olho pra cara dele, dá vontade de rir". É muito Até hoje louco é isso, isso, velho. a depender do ambiente, por conta do registro da minha voz estar sempre nesse ambiente cômico, e a altura, é muito comum alguém falar: essa é comum também, a pessoa às vezes se eu for no médico, por exemplo, eu chego, quando a recepcionista me olha, aí se ela assistiu a mais um filme, ela começa a rir, É. mas a gente está falando institucionalmente, ou então eu vou na farmácia, mercado, rola isso. E outra é a altura, a pessoa fala assim: "Poxa, eu achei que você fosse mais alto, né, e eu tenho 1,65 m, então o choque é muito louco". Sim, É sim. muito comum o pessoal falar altura e voz. Bacana, mano. Agora, tipo assim, o que a gente pode esperar de Alan Miranda daqui a 5, 10 anos? Rapaz, eu tenho me perguntado muito isso. Sim, aí ao longo dos anos a Amazon explodiu, quando chegou ali 2017, a galera começou a não se interessar mais, por quê? Porque quando a Amazon começa, ela colocava os vídeos no Facebook e explodiu. Os vídeos que você assistiu naquela época eram no Facebook, que você clicava no link e ia para o Veio YouTube. para o YouTube, sim. Quando chegou ali 2016, o o YouTube o YouTube não, o Facebook cresceu, né, com o Instagram, esqueci o nome lá, o dono dele lá, o Zuckerberg, ele falou: "Bom, Ligação. agora que o Facebook já é porradão, qualquer link que você coloque aqui no Facebook, eu vou diminuir sua visualização, a não ser que você pague, e pague muito, porque agora o Facebook pode upar os próprios vídeos". Mas isso financeiramente para mais um filme foi uma queda, porque o que fazia eles ficarem editando 2, 3, 4, 5 vídeos por semana, era essa renda do YouTube, a renda do YouTube foi para lá, para baixo. Então, eles e aí acho que entra essa coisa da formação, que que é um problema pra gente, que a gente se forma como artista, mas a gente não tem ou parceiros ou a nossa formação para poder saber gerar renda com esse vídeo. Então chegou um momento que não deu mais, além de algumas experiências estéticas que eles queriam, que não eram financeiramente interessantes. Aí a partir dali falei: "Bom, agora eu vou começar a produzir a minha própria poética visual". E aí existem vídeos que você assistiu comigo e com os meninos que já são eu dirigindo e não só mais um filme, porque a gente continuou. Eu, por exemplo, ainda tenho uns 15 vídeos que a gente fez, eu ainda não editei nem publiquei. Porque a Mais Um parou, a gente continuou, eu continuei, só que aí eu comecei a ir para uma área em que eu ganhava mais dinheiro nessa perspectiva do audiovisual do que fazendo vídeo para internet, que é o roteiro. Comecei a escrever muito para roteiro. Aí fui chamado pra Globo para fazer o Vai Que Cola, depois Lázaro também me chamou para escrever o programa dele. Aí eu escrevi o Humor Negro da Globo. Fui comecei e assim, num lugar que para mim é muito conveniente, por conta da minha vergonha, E entendeu? também porque você gosta sempre de escrever, né, você Sim, fala exato. besteira. Então o roteiro, a partir dali, começou a tomar muito conta da minha vida. Aí eu passei em editais de roteiro, passei em edital para escrever um roteiro de 12 episódios sobre Maria Quitéria, que é um universo que me encanta muito, então eu escrevi um seriado inteiro, depois aí eu já escrevi e dirigi um seriado sobre São João, inclusive para o SBT, eh escrevi um seriado sobre a baianidade com direção de Fernando Guerreiro, e aí eu comecei assim, e o audiovisual, o bastidor do audiovisual me tomou e pagou as contas e me deu esse lugar que eu gosto, até mais do que estar na tela. Então nesse momento, eu criei a minha empresa, a Miranda Produções, que a gente tem 2 linhas, a gente tem um aspecto formativo do curso de roteiro, e a gente produz agora uma dramaturgia que antes eu escrevia para as empresas produtoras de audiovisual. Do ano passado para cá, aí eu comecei agora a escrever para a minha empresa. Então o primeiro projeto que passou, que eu fui financiado no edital, é O Último Rablo,
que fala sobre, ai meu Deus, eh, de Brotas, meu Deus do céu. Hum. Gervelho. Não, cara, que coisa, escrevi sobre o cara e não tô lembrando o nome, né, isso é ter 50 anos, isso é ter 50 anos. Eu tenho uma imagem aqui, tá tudo direitinho, mas é o nome que eu O nome não que eu vem. tô querendo falar Rui Barbosa, porque mas vai chegar, eu falando dele vai chegar. Não, não, não. Ele até bom, vou fa eu até vou até por esse caminho que daqui a pouco surge. O que acontece, eu, comecei a estudar sobre esse cara, porque eu vi uma música de Mateus Aleluia. Pronto, já lembrei o nome dele. Então você Vou tá falar nele, já lembrei, pronto. De aham. Mateus Aleluia. E Mateus Aleluia, nessa música, fala do nome dele repetidamente, e ele é o nome de um bairro daqui. E comecei a pesquisar, e aí descobri que ele foi um advogado, um homem preto que nasceu em 1970, 1870 ou 1878. Eu sei que ele nasceu ainda existia a escravidão, ele nasceu em Piripiri, filho de um português e de uma doméstica preta, de uma mulher preta. Ele estudou até o primário e do nada ele resolveu trabalhar com jornalismo, conseguiu, e ele começou a trabalhar na área policial. E um dia ele na área policial, vendo o julgamento, o juiz naquela época, isso é 1890, não tinha advogado de defesa para pessoas pobres. Sim. Então se alguém quisesse se colocava, o juiz falou: "Alguém quer se colocar?" Ele resolveu se colocar e absolveu. Aí o juiz disse: "Você tem". Você tem talento. Ele resolveu virar um advogado que só fazia isso. Mas esse cara, ele já em 1910, que naquela época que os tenentes eram nomeados, né, os coronéis, ele recebeu a patente de major, então ele foi major sem nunca pegar em armas. E ele virou um advogado rábula, que é o advogado que não tem diploma, então ele é o major que nunca pegou em armas e o E o advogado sem advogado diploma. sem diploma. 30.000 habeas corpus esse cara fez ao longo da vida dele, 30.000. E ele morreu sem nada. Só que ele foi 4 vezes vereador e umas 4 vezes deputado estadual. Ele morreu em 70 1970. e foi o maior enterro que a cidade já teve, foram 100.000 pessoas levando ele. Agora eu já posso falar o nome dele, que é Cosme de Farias. Corre de Palha. E aí eu escrevo um filme sobre ele, Ela porque em 39 ele tem várias defesas polêmicas. Ele resolveu defender Dadá, esposa de Curisco, a única sobrevivente do bando de Lampião. Então eu falo sobre esse cara, bacana. esse homem preto, defendendo essa mulher preta que queriam dar 60 anos, uma mulher que foi retirada de casa aos 12 anos, e não existia mais ninguém para culpar, né, iam dar 60 anos, ele conseguiu libertar ela. Então, e aí, voltando, né, então, a minha empresa, eu tento agora trabalhar com essas referências, são as nossas referências, e agora eu estou escrevendo um seriado também sobre os Deraldos, que é o sobrenome da minha família e que aparece minha filha, minha companheira, meu filho, também já passou no edital, então eu estou nesse universo agora de muita produção audiovisual. Audiovisual. Só que não na velocidade da Mais Um Filmes. Ali realmente foi aí eu digo, a Mais Um Filmes, ela é o Chaves baiano. Então daqui a 10 anos as pessoas ainda vão estar falando de Mais Um Filmes. Daqui a 15 anos alguém vai estar fazendo uma tese sobre isso, porque ela, junto com outras produções, mas por ter sido a pioneira e por ser a primeira que a gente, vê muita da nossa baianidade, Sim, sim. ela marcou de tal maneira que é por isso que até hoje eu assisto os Trapalhões, a gente vê o Chaves e a Mais Um ela tem esse lugar. Ela tem 600 milhões de visualizações, então é um negócio que as pessoas ainda assistem, né, e a depender de como as mídias venham a se transformar, porque era YouTube, do YouTube todo mundo migrou para o Facebook, do Facebook todo mundo agora está no Instagram, a gente não sabe o que vai vir, Não sabe o que vai e vir. não sabe como vai se lidar com mas eu, por exemplo, eu nunca entrei no TikTok, mas não entrei sim, uma vez eu coloquei um vídeo do TikTok que fez 3 milhões de visualizações em um dia, não era um vídeo meu inclusive, não era da Amazon, mas eu sei que tem vídeos de milhões de visualizações desses vídeos da Mais Um Filmes, e no Kawai é a mesma coisa, ia depender da época volta, então é uma coisa que eu acho que não vai parar, não vai parar, porque é a gente se vendo, né. De fato, de fato. Painho, como eu sei que as coisas tá tudo ligadas e eu vou fazer o meu audiovisual de capoeira, eu vou apresentar aqui um presente que a gente ganhou. Eita, meu Deus.
só para provar que as coisas estão ligadas. Tá vendo aí, cara? Temos aqui, Também. um berimbau que foi um presente de um amigo, ele chegou aqui e falou assim: "Pixote, eu quero gravar um documentário". Eu: "Velho, não é assim não, a gente tem que conversar direitinho, porque o documentário". Todo mundo usando não, mas é. Aí ele sentou pra conversar, a gente trocou ideia, aí pelo que eu entendi, ele só precisava de um vídeo que vai compor o documentário que uma galera estava fazendo. E aí, rapaz, eu falei: "Pô, vamos gravar". A gente subiu ali, pegou o microfone, botou, o pai gravou a parte dele, que era, tipo, ele falando como ele iniciou na capoeira. E aí, ele falou assim: "Pô, irmão, você foi tão solícito assim comigo, que eu vou te dar um presente. Vou fazer um berimbau e separe os nomes, que eu vou talhar nesse berimbau e vou te dar de presente". Aí eu botei o nome da galera: Pixote, Pablo, Lázaro, Luna, TV da Nova Era, Vitória, A Bahia é Nossa, pá, enfim. Mas aí é só eu tô mostrando isso aqui só em termos mesmo de Não, que poxa, que tá tudo é ligado. tudo ligado. Isso aqui, ui, vai estar no cenário do filme da gente que vai falar de capoeira. Ah, eu vou pegar esse gancho aqui, ó. Tem um episódio, por exemplo, você vê como a capoeira ela é fantástica para o audiovisual. Tem um episódio que se chama Birimbau. E nesse episódio, o protagonista, acho que é o segundo episódio do seriado, ele deu mole com a companheira dele, porque vem de um outro episódio, que o episódio 1 se chama Batizado, que existe o batizado na capoeira. Só que a data do batizado dele foi no dia do batizado da madrinha da enteada dele. A enteada dele é filha da namorada dele, então foi no mesmo momento, porque esse seriado ele fala sobre essa mudança de ciclo da nossa adolescência entrando na vida adulta, né. Então ele tinha que decidir e ele diz: "Não, dá pra fazer os 2, não dá pra fazer os 2". Então ele se lenhou, não deu, ele fez o batizado de capoeira e não conseguiu chegar a tempo do batizado da enteada, a filha da namorada, ela termina com ele. Então esse segundo episódio, que é Birimbau, eu faço essa correlação, por quê? Porque o mestre vai ensinar a cada um construir o seu birimbau. E quando a gente e você pegou o seu berimbau, você sabe que é como se fosse também um violão, só que o berimbau, às vezes, você consegue construir. Então esse processo de construção, ir na feira de São Joaquim, ir na serraria, comprar as coisas, a depender da responsabilidade e a qualidade que você dá na construção disso, você vai ter um bom berimbau. Isso também se aplica à sua vida, às suas escolhas e suas responsabilidades. O episódio é todo sobre isso. Então ele vai tentando resgatar esse relacionamento, enquanto ele vai aprendendo sobre construir o berimbau, sobre a música que vai cantar como berimbau, o mestre auxiliando e no final do episódio, ele consegue construir um berimbau e ele faz um bom berimbau. E ele vai na porta dela e chama ela a atenção tocando o Tocando berimbau. berimbau. E aí ele fala, mas como é um seriado e os heróis nem ela adora, gosta muito, mas fecha a porta na cara dele, e aí vai ter que ir para o terceiro episódio. Mas você vê como a capoeira e esse episódio cada episódio você tem acesso a um aspecto da capoeira. A questão do batizado, você recebe um nome. E por que você recebe esse nome? O que significa esse nome? Como as pessoas estão te olhando? Por que o mestre te dá esse nome, né? Então, tem muita coisa para ninguém rapaz, eu fico assim: "Cara, é um universo muito grande, velho". É. E painho, vem cá, você toca berimbau? Rapaz, não, só o básico mesmo, né. Infelizmente, senão eu já tinha pegado aqui. Eu tenho três frustrações na capoeira. Não tocar todos os toques do berimbau, né, parar mesmo, não conseguia fazer isso. Não dar mortais, Sim. só dava o pulo do gato, o nome do seriado inclusive é pulo do gato. Fazia um bom pulo do gato, mas na hora de dar o mortal, rapaz, eu não consegui, isso que mais me dói. E, ter conseguido um cordão mais Mais superior, superior, sim. porque isso é lenha, né, isso porque também envolve não só a persistência, mas envolve também ter dinheiro para pagar o batizado. Sim. Então muitas vezes eu não tinha o dinheiro para poder pagar o batizado. Então isso é muito comum em academia, de você ter um aluno muito bom ou muito experiente, que você vai pegar um outro que tem um cordel. Muito Exato, né, isso é sim. isso é isso é isso é normal. Então eu tenho essas 3 frustrações, né, não toco o berimbau como eu gostaria,
a acrobacia, assim, a capoeira ornamental. Não sou bom na capoeira não, sou bom nos golpes, os golpes eu sou até hoje eu funciono muito bem com os golpes. Mas, poxa velho, tem, Sabe, né, tem os muito tem uma galera que é o que faz a ornamental que tinha um cara na minha capoeira na minha academia mesmo pequeno, quando você saía do pé pra roda pra jogar, ele agachado, ele dava um mortal, cara, agachado, e voltava e começava a gingar. Eu nunca vi isso na vida, ninguém mais faz isso. Ele saía aqui, ó, se benzia. Cara, é bonito, né, assim. é muito bonito. Isso é respeito, você fica assim: "Rapaz, Alô, pequeno, quem". aquele abraço. Irmão, gratidão por Eu que essa agradeço, troca. mano, nossa troca muito É tipo assim, é muito enriquecedor para mim, artista, que está começando e fazendo as coisas agora e tendo alguns reconhecimentos, e essa troca aqui com a galera que tipo, eu falei assim: "Véi, que parada é essa?", com várias coisas que tipo eu assisti antigamente, que eu coloco em cena hoje, sabe. muito E isso para ruim. mim é muito É, é muito gratificante. Gratidão legal. por você estar aqui, irmão, Eu que tendo agradeço, essa velho. troca comigo e é isso. E quando eu venho aqui, eu sempre fico muito feliz de ver vocês, trabalhando desse jeito, porque nós temos um luxo de a gente trabalhar com as pessoas que a gente admira, né. Sim. Não sei como é fora, mas Salvador, volta e meia, como você falou, né, eu vivi ainda muito isso também, o tempo todo eu tô perto de pessoas que estão chegando, eu admiro, das que eu cheguei eu admiro, e eu falo: "Pô, será que outra área é assim, velho? Será que é só a gente que tem Eu acho prazer, né?" eu fico deve ser difícil, né. Porque é muito bom, porque no geral, falando de Salvador, né, não é muita gente com besteira, sabe, é a Sim. galera muito Sim, muito afim mesmo de sentar, de tomar uma, de conversar, então eu também agradeço dá ideias. de dar ideias, mano, eu estava pensando uma coisa quando eu estava acordando que era, porque a gente também é muito levado a dizem que o topo é a TV de massa, né, Sim. os grandes canais. E cara, eu fico pensando assim, então quer dizer que por eu não estar na TV de massa, ou talvez nunca for pra uma TV de massa, eu não atingi meu topo? Mas a pessoa mais importante do mundo sou eu. E aí É doido e então essas se a reflexões. pessoa mais importante do mundo sou eu, as pessoas que eu amo são as pessoas mais importantes do mundo. A minha comunidade é a mais importante, as pessoas que estão vivendo, eu estou apresentando as minhas ideias e a minha poética é a mais importante. E aí me pergunto se eu sou realizado por por isso ou se eu tenho que estar realizado pela lógica de um funil, aonde todo mundo tem vários potenciais, mas pela lógica da do Pelo dinheiro, pelos acessos. cara, então, a gente está em Salvador, a gente produz material para Salvador, e eu acho isso a gente não tinha isso, a gente a gente é do tamanho de um país, cara, a gente não precisa de ninguém nesse sentido, a gente faz uma antropofagia mesmo, a gente pega tudo, pega a tecnologia deles, as histórias, mas a gente tem a nossa, a gente cria a nossa, a gente não precisa de nada, cara, a gente consegue se subsistir, isso é fantástico. Obrigado, mano. Gratidão, gratidão. Tamo junto. TV Pelourinho, a TV da nova era.